Eu quero compartilhar da palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas, você pode abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 2. O tema da nossa mensagem hoje é evidências de crescimento espiritual. Evangelho de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 40 e o versículo 52. Diz o texto no versículo 40: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. 40 e o 52, o menino fazia o quê? O que acontecia com o menino? Crescia. O texto diz, o menino, está se referindo a Jesus. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Senhor, essa é a Tua palavra, e nós queremos abrir o nosso coração, levar cativo o nosso pensamento ao Senhor. Nós repreendemos agora, Pai, toda a ação humana, da carne, diabólica, ó Deus, que vem para tentar desviar a nossa atenção, tirar o nosso foco da Tua palavra. Nós repreendemos agora, Senhor, todo o mal, ó Deus, e levamos cativo o nosso pensamento ao Senhor, Pai, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, e mais cortante que espada de dois gumes, encontre em nosso coração morada, ó Deus, mas não nos traga conhecimento, não nos traga informação, mas transformação. Que a Tua palavra nos desafie, nos encoraje, nos exorte, mas que acima de tudo a Tua palavra nos edifique para vivermos aquilo que o Senhor deseja e espera e quer que vivamos. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, olha só, este é um dos poucos registros, não sei se você sabe, esse é um dos poucos registros que a Bíblia nos dá sobre a infância de Jesus. Eu sei que você já deve ter visto aquele filme que Jesus ressuscita o passarinho, aquele negócio todo lá. Bom, eu quero te dizer que é ficção. Esse é um dos poucos registros da palavra de Deus na Bíblia Sagrada que nos trazem não uma revelação, um conhecimento a respeito da infância de Jesus. A Bíblia não tem muita referência sobre os primeiros anos de vida de Jesus. Mas quando nós lemos esse texto, é interessante, eu já falei, são poucos, esse talvez é um dos poucos. Depois deste é uma referência a Jesus quando ele tem 12 anos, que ele vai lá no templo e fica lá conversando, discutindo e ouvindo os escribas, os conhecedores, os doutores da lei, enfim. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, então o fato de nós não sabermos muito sobre a infância de Jesus, quando nós lemos esse texto, o evangelista Lucas nos abre uma janela, ele nos dá nos permite fazer uma pequena visualização, nos permite olhar um pouquinho lá dentro, para mostrar algo interessante a respeito de Jesus, que eu não sei se você sabe, Jesus como qualquer outra criança, passou por todo o processo de crescimento. Eu não sei se você sabe, Jesus não nasceu com 30 anos, Jesus não nasceu já chamando os discípulos, né? A Bíblia faz esse relato, mas não, Jesus nasceu, Jesus foi um bebê, Jesus foi uma criança, passou por todo o processo natural de crescimento, ou seja, Jesus cresceu como qualquer criança cresce, Jesus cresceu como qualquer ser humano cresce, Jesus comeu, Jesus aprendeu a andar, Jesus aprendeu a falar, Jesus desenvolveu corpo, Jesus desenvolveu habilidades, Jesus desenvolveu o seu intelecto. É isso que Lucas está dizendo. Quando Lucas nos apresenta Jesus, ele vai dizer isso: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria,
e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando nós olhamos para o texto, o que Lucas está querendo nos dizer? Que o crescimento de Jesus era visível. Óbvio, né? Se Jesus cresce como qualquer outra pessoa, como qualquer outra criança, o crescimento de Jesus era visível. Assim como você não consegue talvez ter uma recordação de quando você era bebê, mas talvez você tenha fotos. Quem é mais novo aí talvez tenha até vídeos de quando era bebê, de quando era criança, né? Se você olhar para as fotos, as tuas fotos antigas, você também vai ver que você cresceu. Por quê? Porque o crescimento da estatura, o crescimento do corpo, né? O crescimento natural, ele é visível. Diga, o crescimento é visível. Não, vocês estão muito devagar hoje. Fala, o crescimento é visível. Isso, é isso que eu quero que você entenda. Mas o texto mostra além disso. O texto mostra que além do crescimento físico, além do crescimento intelectual, havia em Jesus também algo acontecendo. O versículo 52 vai dizer que ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Olha que interessante. Lucas está narrando que Jesus crescia em estatura. É fácil você ver o crescimento físico de alguém, sim ou não? Sim, só que é fácil você ver o crescimento intelectual de alguém, sim ou não? Sim. O cara não sabia ler, agora ele sabe ler. Seu filho não sabia ler, chegar em casa agora e fala, mãe, papai. Você diz, ai meu Deus, meu filho já sabe ler, né? Então sim, o crescimento intelectual, você olha e diz assim, nossa, como meu filho domina o computador. Eu não entendo nada de celular, o meu filho tem 8 anos, já criou até um Instagram para ele, né? Então o crescimento intelectual, ele conhece, ele chega e fala, pai, 1 mais 1 é 2. Aí você diz, eu sei, mas ele não sabia, ele cresceu intelectualmente. Então o crescimento físico é visível, o crescimento intelectual é visível. Quando nós olhamos para esse texto, depois que Lucas vai dizer que Jesus crescia em estatura, ele estava dizendo, o crescimento físico de Jesus, o corpo de Jesus já não é de um bebê, agora é de um junior, agora é de um adolescente, agora é de um jovem, agora é de um homem. Ele está dizendo, se percebe isso, o crescimento físico de Jesus é perceptível. Se consegue identificar, você olha, ele está dizendo, quando você olhava para Jesus, você ouvia crescendo, você percebia, era perceptível o crescimento físico, ele crescia em estatura. Lucas está dizendo, ele crescia em sabedoria. Lá no capítulo, não me lembro qual, o texto vai dizer que Jesus discutia os assuntos religiosos com os doutores da lei. Jesus crescia em sabedoria, era visível. Então nós não precisamos, e eu não estou aqui hoje para falar sobre o crescimento físico, não estou aqui para falar sobre, nossa, como você cresceu, né? Não, eu quero que você entenda algo, hoje nós temos um objetivo aqui, é você entender que o crescimento espiritual também exige evidências. O crescimento espiritual também exige evidências. Preste atenção, eu quero que você entenda isso. Lucas vai dizer, ele crescia em estatura, ele crescia em sabedoria, mas ele também crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. Sabe o que é essa graça, é o cáris? Eu sei que sempre quando a gente fala em graça na igreja, a gente já pensa em favor imerecido, mas não é só isso. Graça é muito mais do que isso. Graça é o ser aceitável. Graça é provocar a alegria, é promover o bem-estar, a satisfação.
Então, quando o texto diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens, o texto está dizendo que quando Deus olhava para Jesus, ele se alegrava. O estilo de vida de Jesus, a forma como Jesus vivia, promovia no coração do Pai a alegria. Você está entendendo? Então, olha só, assim como o crescimento natural de Jesus era evidente, o seu crescimento espiritual também era. Tanto que o Lucas vai dizer, ele também crescia não só fisicamente, ele não só desenvolveu o seu corpo, as suas habilidades de carpinteiro, ele não só desenvolveu o seu intelecto ao ponto de discutir assuntos. Veja que o conhecimento intelectual, ele está desligado do espiritual. Porque você pode saber muito, versículo decorado, você pode saber todas as versões da Bíblia, intelectualmente você pode ter muito conhecimento, mas esse crescimento intelectual está totalmente desligado do crescimento espiritual, do teu desenvolvimento espiritual. Então, é isso que Lucas vai dizer. Lucas revela, essa palavra às vezes fica tão desgastada, mas Lucas deixa claro, descrito, que nada do crescimento de Jesus, nada sobre o crescimento de Jesus, o desenvolvimento dele ficou escondido. Jesus não apresentava só o crescimento físico, Jesus não manifestava só o crescimento intelectual, Jesus também manifestava o crescimento espiritual. Então, esse mesmo princípio se aplica a nós. Aquilo que cresce, aparece. Aquilo que cresce, aparece. O muro lá em casa é bem alto. Quem já passou por lá, quem sabe onde eu moro, sabe. O muro lá é bem alto. Um dia um amigo meu passou lá e falou: rapaz, eu vi os mamão aqui. Por que ele viu? Porque aquele pé de mamão cresceu. E o crescimento daquele pé de mamão fez com que o fruto ou a fruta aparecesse para quem passa na rua. Então entenda isso, aquilo que cresce aparece. Vamos dizer isso? Aquilo que cresce aparece. Aquilo que cresce aparece. Não, irmão, não é para você responder, é para você dizer: aquilo que cresce aparece. Você precisa entender esse conceito. Olha aqui, se o crescimento natural se manifesta no corpo, o crescimento espiritual se manifesta na vida. Não tem como disfarçar o crescimento do corpo, do físico, sim ou não? Tem como disfarçar, irmãos, sim ou não? Tem como disfarçar, irmãos, sim ou não? Hoje vocês vão ter que trabalhar aqui. Então presta atenção, olha só, se o crescimento natural, olha só, se não dá para disfarçar aquilo que se manifesta no nosso físico, não tem como, né? Mesmo que eu queira, não tem como disfarçar aquilo que eu desenvolvo na minha vida espiritual. Você consegue entender isso? Eu vou dizer de novo. Se você não consegue, se nós não conseguimos esconder, camuflar, disfarçar o nosso crescimento natural, o crescimento espiritual também não tem como disfarçar. As pessoas podem dizer assim: não, mas eu cresço espiritualmente, você só não vê, então você não cresce bem. Não, você não cresceu, não. Não, eu só não demonstro. Não, porque não é o querer ou não querer demonstrar, é natural que apareça, porque tudo que cresce, aparece. E aí você vai conversar às vezes com os crentes falam: não, é porque eu não mostro para os outros, eu não preciso mostrar. Irmão, não é questão de querer ou não, a questão é de que tudo que cresce, aparece. Se você cresce fisicamente,
o teu crescimento físico, estrutural vai aparecer. Você pode querer esconder, mas vai aparecer e não tem como esconder. E aí às vezes as pessoas ficam, não, mas é que eu prefiro não. Não, é conversa fiada. Para não chamar de mentira, de crente mentiroso. Para não dizer que esse crente é mentiroso, 171. Está mentindo, aplicando. Não, eu só não mostro para os outros, mas eu estou grande. Eu estou gigante. Não, pastor, você não vê, mas eu oro. Você não vê, pastor, mas eu leio a Bíblia. Tem gente que diz assim, não, você não vê, eu só não vou na igreja. Mas como eu tenho crescido. Deixa eu te dizer, não. Você pode ter, tem todo o direito de... Você não, você eu sei que está crescendo. A pessoa pode ter todo o direito de dar essas justificativas. Mas não vai colar, não adianta. Não adianta, não cola. Não dá para disfarçar crescimento. Não dá para camuflar crescimento. Então entenda, o crescimento espiritual é tão perceptível, é tão visível quanto o crescimento físico. Eu vou te dizer algo. Se você está crescendo espiritualmente, você sabe. Se você está crescendo espiritualmente, quem convive com você sabe. Se você está crescendo espiritualmente, Deus sabe. Mas se você está crescendo espiritualmente, o diabo também sabe. Não tem como esconder de ninguém. Não tem como esconder de ninguém. Não tem como esconder de ninguém. Se você está crescendo espiritualmente, você sabe que está crescendo, mas não é só você. As pessoas que estão à tua volta também sabem. Deus sabe, e o diabo também sabe. Tem gente que é um esculacho na mão do capeta, irmão. Tem gente que é um esculacho na mão do diabo, o diabo faz o que quer. Crente, que diz que é crente, que está na igreja, que toma ceia, que dá o dízimo, mas é um esculacho na mão do capeta. Sabe por quê? Porque o diabo sabe. O diabo sabe se ele está gigante ou não. O diabo sabe se ele está grandão ou não. O diabo sabe. É isso que nós precisamos entender. Então presta atenção. Eu estou começando a pregar ainda. Resumindo, o crescimento espiritual não é algo que você possa esconder ou ocultar. Você pode dizer glória a Deus, calma aí. Não é tanto para glória a Deus. Mas o crescimento espiritual não é algo que eu possa esconder ou ocultar. As pessoas vão me olhar, as pessoas vão te olhar e elas vão saber se você está crescendo espiritualmente ou não. Você nem precisa colocar uma placa, uma camiseta dizendo eu cresci, eu estou crescendo. Você nem precisa. Nem precisa. Você precisa entender isso. Então a mensagem de hoje é para te ajudar. Para te ajudar a saber e para me ajudar a saber se nós estamos crescendo espiritualmente ou não. E também para nos ajudar a acompanhar o nosso crescimento espiritual. Então eu vou falar de algumas evidências aqui, existem muitas, eu vou falar, não posso falar de todas. Eu vou falar de algumas evidências de crescimento espiritual e eu quero que você olhe para dentro de você. Eu já olhei para dentro de mim enquanto eu estava olhando para o sermão e vou continuar olhando. E aí você vai saber, estou crescendo. Essa é uma evidência, não estou crescendo. Aí se você não estiver crescendo, você vai pegar essas evidências e vai começar a dizer, bom, então eu vou começar a praticar essas evidências para que eu possa crescer. Então como discernir o crescimento espiritual? Como saber se estou realmente crescendo ou não? Eu vou te dar 4 sinais, 4 indicadores de crescimento espiritual. Primeiro indicador. Vamos ler qual é o primeiro? Ih, gente, vocês estão devagar. Vamos ler, gente, qual é o primeiro indicador? Aí, assim que eu quero, aleluia, mudanças, é o primeiro indicador de crescimento espiritual.
Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem, olha o que o texto diz, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que nós estamos vendo aqui? Uma mudança. Os homens olharam para Pedro e João, acho que foi aqui, olharam para eles e disseram, opa, como que pode? Eles são iletrados, não são burros, analfabetos, não é sobre isso. Eram homens que não eram estudiosos da lei, das leis, homens não eram teólogos. O texto vai dizer que aqueles homens olharam para eles e disseram, como que pode? Eles sendo iletrados, não terem tanto conhecimento, tanta profundidade, conseguem falar o que falam. E o texto vai dizer que eles mesmos concluíram, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, aconteceu na vida dos discípulos uma mudança. Então presta atenção. Se você está crescendo, realmente está crescendo espiritualmente, você está mudando ou experimentando níveis de mudanças na sua vida. Preste atenção, isso aqui é interessante. A mudança é parte integrante do crescimento. A mudança é parte integrante do crescimento. Nós precisamos compreender isso. Se você olhar para a vida, para a biologia, se você olhar para a natureza, você vai ver como que é. Todo organismo vivo, ele além de crescer, ele passa por mudanças, etapas na sua existência, que lhe conferem mudanças. A mudança é a evidência do crescimento. Quem não cresce não muda. Se você, imagina, você ficar com um bebê o resto da vida. Passar 20 anos, você olha, aquele bebê ainda está com o olhinho fechado, ainda não abriu o olho, já se passaram 20 anos, não tem como. Não é esse o processo. Então preste atenção, a mudança é evidência de crescimento. Quando você começa a crescer, você muda o teu corpo, o teu organismo começa a funcionar diferente, os teus hormônios, tudo é diferente. Porque é isso, a mudança é a evidência do crescimento. Então as perguntas que eu preciso responder é, eu estou mudando? Eu estou mudando para melhor? Por quê? Porque crescimento espiritual nunca vai te mudar para pior. Quando as pessoas dizem, fulano depois começou para a igreja, parece que piorou. Igreja não muda ninguém. Igreja não salva ninguém. Ela é importante dentro do processo, porque é aqui que você ouve o desafio de que você precisa mudar. De que você precisa permitir Deus mudar. Você precisa permitir o Espírito Santo mudar a tua vida. Você consegue entender isso? Quando você ouve as pessoas dizerem, fulano foi para a igreja, mas parece que ficou pior. Exatamente por isso. Porque essa pessoa não está permitindo, ela não está permitindo um crescimento espiritual saudável. Ela não está permitindo que o Espírito Santo processe as mudanças na sua vida. Não tem como ser um cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus e se tornar pior. Não tem como. Você pode estar seguindo uma igreja, uma religião, você pode estar se enganando os outros. Mas não tem como, faz parte do processo. Quem está aberto para o crescimento espiritual e está experimentando mudanças e mudanças para melhor. Paulo vai dizer, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. E aí você pode nomear tudo que é coisa errada que a gente vivia, quando estava na escuridão. As perguntas que você precisa responder é, tenho visto mudanças no meu caráter, na minha conduta, no meu estilo de vida, nas minhas escolhas?
Ou eu ainda estou vivendo as coisas do passado? Ou o meu estilo de vida hoje é igual da vida anterior? Ou ainda faço as mesmas escolhas, ainda escolho a ira, ainda escolho a mágoa, o ressentimento, o ódio, a vingança. Tem alguma coisa errada. Preste atenção, nenhuma mudança na minha vida significa simplesmente que eu não estou crescendo. Isso é muito sério, meu irmão. Você não pode continuar crescendo, você não pode crescer e continuar estático. Você não pode crescer e continuar estático, do mesmo tamanho, nas tuas mudanças interiores. O verdadeiro crescimento espiritual é caracterizado pela mudança. E mudança para melhor. Um bom exemplo de mudança é a mulher. A mulher grávida é um bom exemplo de mudança. A mulher grávida experimenta mudanças no seu corpo, no seu humor, algumas até mesmo nos seus desejos. Acredite, eu conheço mulher que comia tijolo, porque tinha desejo de gravidez. Na gravidez tinha desejo de comer pedra, e ela raspava o tijolo. Cada um com as suas loucuras. Você consegue entender? Da mesma forma, o crescimento espiritual deve nos levar a experimentar mudanças em todas as áreas da nossa vida, não apenas em algumas. Eu sempre digo que às vezes as pessoas, elas só mudam o endereço. Elas deixaram de ir para 1054 e vieram para 32. Elas deixaram de ir para o boteco e vieram para a igreja. Foi a única mudança que elas tiveram. Deixaram de ir para a zoeira e vieram para a igreja. Foi a única mudança que eles tiveram. Só mudaram o endereço. Só mudaram o endereço, nada mais. Continua uma pessoa agressiva, continua uma pessoa... Enfim, continua tudo que era, antes de ter tido encontro com Jesus. Tem uma pessoa que sempre ela faz questão de dizer, mas importa que eu já mudei muito. Eu falei, tá, mas e o que não mudou ainda? E o que não mudou ainda? Por quê? E o que está faltando para permitir que essa mudança aconteça? Porque às vezes, Éder, nós permitimos que as mudanças aconteçam na nossa vida, aquelas que são confortáveis para nós, aquelas que são desafiadoras. Às vezes nós dizemos, não, mas essa área eu não mudei ainda, mas importa que já mudou essa outra. Mas essa outra era fácil para mudar, se permitir mudar. E às vezes ele fica agarrado, relutando com aquela área que ele sabe que precisa de muita entrega, de muita renúncia. Vai precisar de muita entrega, muita oração, muito jejum, muito desejo de mudança mesmo. Muitas vezes as pessoas, elas se permitem mudar naquelas áreas que para elas é confortável. Mas nas áreas que são mais profundas e mais desconfortáveis, que vai mexer mais com a sua intimidade, que vai exigir delas mudanças radicais, às vezes elas não querem abrir mão. A mulher grávida não escolhe não ficar, muitas das vezes, daquele tamanho. A mulher grávida, muitas vezes, não escolhe não estar enjoada durante o seu período de gravidez. Ela se enjoa, ela fica enjoada, o corpo muda. Nem toda a posição da cama é agradável para ela. Sabe, é isso que nós precisamos entender, mas ela está disposta. Ela sabe que aquelas mudanças na sua agenda, aquelas mudanças no seu dia, aquelas mudanças no seu humor,
Ela sabe que aquilo ali é essencial para que ela passe por aquele momento. Nós precisamos entender isso. É bem verdade que muitas mudanças são progressivas. Assim como o crescimento físico, ninguém deixa de ser bebê e se torna adolescente. Mas também ninguém pode ficar bebê o resto da vida. Porque às vezes as pessoas também dizem isso. Ah, mas tem que esperar. Ah, mas tem que entender. Ai, tudo tem um tempo. Mas tem gente que já está, há muito tempo. Já caducou no processo. Já aposentou ali. Já está até sendo roubado pelo INSS naquele processo. Mas não sai dali nunca. Sim, é progressivo. Ou seja, tem que ter. A mudança tem que acontecer. Mudanças começam dentro, para se manifestar externamente. A primeira evidência de crescimento espiritual é a mudança. Você precisa olhar para dentro de você e responder: eu estou mudando. Eu estou mudando para melhor. Tenho visto mudanças no meu caráter, na minha conduta, no meu estilo de vida, nas minhas escolhas. A forma como eu trato meus filhos, a forma como eu trato meus pais, a forma como eu trato meu marido, como eu trato minha mulher, a forma como eu lido com o meu trabalho, com as minhas responsabilidades sociais, a forma como eu lido com a minha vida cristã, espiritual, com a minha vida na igreja. Eu tenho melhorado nessa área, ou eu ainda vivo como se eu tivesse chegado na igreja pela primeira vez? O que mudou? Mudou alguma coisa dentro de mim? Hoje eu tenho muito mais vontade de servir, de trabalhar para Jesus, do que quando eu cheguei aqui. Eu ainda continuo sentado. Desculpa, se esses desejos ainda não nasceram no teu coração, é falta de crescimento espiritual. Porque quando você cresce espiritualmente, sabe, é igual bebê, criança. Você o serve para que um dia ele te sirva. Você promove a ele todo o crescimento necessário para que ele também possa te recompensar. E às vezes na vida espiritual nós tratamos de forma errada, diferente. Nós viemos para a igreja, sentamos na cadeira e ficamos sentados o resto da vida. Nós vemos as necessidades, nós vemos que Deus tem um chamado, que Deus está nos chamando para trabalhar. Mas a gente diz: não, eu não quero me comprometer. Eu não posso me comprometer. Falta de crescimento espiritual. Porque o crescimento espiritual promove mudança. Quando eu cheguei aqui, eu só pedia: Senhor, me dá. Ai, Senhor, me dá. O tempo passa e eu digo: Senhor, agora o que eu posso te dar? Como eu posso servir ao Senhor nessa igreja que me abençoa? Nessa igreja local, aonde eu fui encontrado pelo Senhor, eu vejo os irmãos trabalhando, eu vejo o pastor dizendo: nós precisamos, irmão, nós precisamos. Então, como que eu posso fazer, Senhor? O que eu posso fazer? Eu vou fazer a partir de agora. A segunda evidência, o segundo indicador de crescimento espiritual é a frutificação. A primeira é a mudança, a segunda é frutificação. Mateus capítulo 7, versículo 16, vai dizer o seguinte: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Versículo 20, assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Segunda evidência do crescimento espiritual é a frutificação.
Se você está crescendo espiritualmente, você está frutificando. Não tem jeito. A frutificação é um indício. A frutificação é um indicativo de crescimento. Eu falei primeiro, tudo que cresce aparece. Agora, tudo que cresce frutifica. É o que o texto está dizendo. Não sou eu, é as palavras de Jesus. Pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Versículo 20. Assim, pois, pelos frutos, vocês os conhecerão. A pergunta que eu tenho que responder é: eu estou dando fruto? Que tipo de fruto eu estou dando? A pergunta que eu tenho que responder é: o que eu tenho? Eu tenho algo para mostrar ou apontar como evidência de crescimento? Irmãos, não tem para onde correr. Você pode sair daqui pensando o que você quiser, mas a palavra de Deus não vai mudar. A Bíblia Sagrada não muda. E nós estamos diante de verdades que precisam nos despertar. A segunda evidência do crescimento espiritual é a frutificação. Quer saber se você está crescendo espiritualmente ou não? Olha para os teus frutos. Olha para ver se você tem dado fruto na tua vida. Há um chamado de Deus para todos nós para frutificar e não para sermos apenas mais um. Existe uma forma de frutificar e aí você vai entender. João capítulo 15, Jesus vai dizer: se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós, vocês vão dar fruto. Entenda isso. Quando nós permanecemos em Cristo, nós começamos a dar fruto. E quanto mais intensificamos a nossa união com Cristo, maior será o nosso nível de frutificação. Quando você olha, e sim, frutos são visíveis. Esse negócio de só Deus sabe é a maior mentira do diabo. Só Deus sabe a minha vida. Meu irmão, Deus sabe a tua vida, mas frutos são visíveis. O fruto não fica escondido dentro do tronco, não fica dentro do caule, o fruto fica visível. Você passa por uma árvore, você vê se a árvore é frutífera ou não. Não é pela aparência dela, é pelo fruto que ela está dando. Entenda isso. Por isso Jesus está dizendo: olha, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Assim, versículo 20, pois pelos seus frutos vocês os conhecerão. Ele reforça a ideia. A segunda evidência do crescimento espiritual é a frutificação. Se você não dá fruto, só existe um motivo. Existe um motivo para as pessoas não darem frutos. É porque elas não estão ligadas em Cristo. João 15, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Todo ramo que estando em mim der fruto. Olha, todo ramo que está em mim dá fruto, dá muito fruto. Não tem como, irmão. Por isso que eu digo, não adianta a ladainha. Não adianta a conversinha. Não adianta. E sim, a palavra de Deus está me dizendo que sim, nós podemos olhar uns para os outros, e sim, identificar se estamos ou não estamos crescendo espiritualmente. Então não tem esse negócio, porque crescimento é visível, o crescimento é visível, não existe crescimento oculto, o crescimento espiritual não é fantasma, não é crescimento fantasma, é crescimento espiritual. E o crescimento espiritual também é um crescimento visível e perceptível. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, porque precisamos olhar para dentro de nós. Para chegarmos à conclusão: será que eu estou crescendo mesmo? Será que eu não estou enganado? Será que eu pensei que crescer era ir na igreja todo dia. Eu pensei que crescer era ler a Bíblia todo dia.
Lê o devocional todo dia. Não, essas coisas são práticas. Práticas que podem te ajudar. Mas que se tornarem só um ritual para você, algo mecanizado, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai frutificar em absolutamente nada. Se você ouve, vem à igreja e ouve no domingo à noite, que nós precisamos crescer espiritualmente, que o crescimento é visível. Uma das marcas do crescimento é a mudança, e amanhã eu estou praticando as mesmas coisas, isso significa que eu só cumpri um ritual religioso. Eu só vim ao culto. Eu vim à igreja. Mas quando eu volto para casa, eu volto às mesmas práticas. Eu volto ao mesmo estilo de vida. Eu não dou fruto. Já viu que o fruto da árvore não é para alimento dela própria? O fruto que a árvore dá é para benefício do outro. Então, tudo que você faz pensando só em você, não é fruto. Tudo que você faz pensando no outro, tudo que você promove, tudo que você busca na tua vida espiritual, que você acredita que vai promover o crescimento do outro, eu quero te dizer que aí sim você está dando fruto. Porque o outro está se alimentando do teu crescimento espiritual. Mais uma vez, se você diz que está crescendo espiritualmente, mas ninguém tira proveito disso, eu quero te dizer que não. Você não está frutificando. E se você não está frutificando, está te faltando uma evidência do teu crescimento espiritual. Terceira evidência do crescimento espiritual. Qual é a terceira evidência? Capacidade de ouvir a Deus. João capítulo 10, versículo 27. João 10, 27. O texto vai dizer, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha o que diz o versículo 5 desse mesmo capítulo 10. Mas, de modo nenhum, falando das ovelhas, seguirão o estranho. As ovelhas de modo nenhum, as ovelhas que conhecem a minha voz, de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele. Porque não conhecem, não dão ouvidos à voz dos estranhos. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha, irmão, se eu fosse você, tinha dado glória a Deus, aleluia. Se eu fosse pregar essa mensagem em outra igreja, o povo ia estar sapateando aí, pulando aqui. Preste atenção, meu irmão. Sua capacidade de ouvir a Deus é um indicador do seu crescimento e do seu desenvolvimento espiritual. Na verdade, qualquer pessoa que esteja crescendo espiritualmente pode discernir a voz do Senhor. Quem cresce espiritualmente desenvolve sensibilidade. Olha que interessante, a voz de Deus, e rejeita a outras vozes. A voz do engano, a voz da confusão, a voz do mercenário, a voz da divisão. Divisão. Duas visões. Quando eu estou dentro da igreja e Deus está apontando algo e eu não caminho na direção daquilo que Deus está apontando, eu estou trabalhando em divisão. Porque eu estou construindo uma visão paralela. Porque eu não quero aceitar e entender que o que Deus está nos ministrando, que o que Deus está nos apontando através da vida da liderança da igreja é o caminho que Deus quer que eu siga. Então, quando eu não me associo ao que Deus quer fazer, ao que a liderança está propondo, quando eu não me associo a isso, eu estou dizendo, eu não concordo. E se eu não concordo, eu estou criando uma outra visão. Eu estou promovendo uma divisão, uma visão dupla.
Preste atenção, meu irmão. É isso que Jesus vai dizer. Ele vai dizer: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e ouvem, e elas me seguem. Ele vai dizer: as minhas ovelhas, quando ouvem a voz do mercenário, elas não dão ouvidos. Que voz do mercenário é essa? É a voz do engano, a voz da divisão, a voz da confusão. É toda voz contrária à voz de Deus. Olha que interessante. Então, como que eu posso saber se eu estou crescendo espiritualmente? Como você se avalia em relação à sua capacidade de ouvir a Deus? Talvez você diga: pastor, mas eu não consigo ouvir a Deus. Mas você não reconhece que a pregação que você ouve, que o que você é ensinado e direcionado na igreja é pela voz de Deus? Ou você fica aí pensando: coisa da cabeça do pastor. O pastor agora inventou essa. Agora o pastor quer isso. O pastor já está com... o pastor... Veja, você está perdendo a oportunidade de crescer espiritualmente. Porque você não consegue reconhecer que a pregação da mensagem, da palavra de Deus, que você vem aqui, senta e ouve, é uma direção de Deus para a tua vida. E se você não consegue reconhecer como uma direção de Deus para a tua vida, você está incapaz de ouvir a Deus. E se você está incapaz de ouvir a Deus, você não está crescendo espiritualmente. Talvez você diga: eu não sei ouvir a Deus, pastor. Eu não sei como ouvir a Deus, para mim é muito confuso. Tá, mas e quando você ouve a pregação da palavra de Deus? Você não compreende essa pregação como a voz de Deus para a tua vida? Suas respostas, a forma, a como você avalia, as suas respostas lhe dirão em que ponto você está nessa relação de ouvir a Deus. Um dia Deus chegou para o jovem Samuel, ele estava deitado, dormindo, e ele ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele era um neófito, ele era um novo na fé, ele era uma criança. Não na idade, ele era um adolescente, mas ele não tinha intimidade com a voz de Deus. Então ele vai até Eli e pergunta: você me chamou? E ele diz: não, volta a dormir. Ele dorme, a voz lhe chama: Samuel, Samuel. Ele volta lá no profeta, no sacerdote Eli: você me chamou? Ele falou: não, menino, vai dormir. Ele não reconhecia a voz de Deus. Então ele volta a dormir pela terceira vez, aquela voz diz: Samuel, Samuel. Ele vai lá no profeta Eli, no sacerdote, e diz: você me chamou? E o sacerdote diz: já sei quem está te chamando, é Deus. Quando essa voz te chamar de novo, na segunda vez, quando essa voz te chamar de novo, simplesmente diga: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Nós precisamos entender que às vezes não discernimos a voz de Deus porque não crescemos espiritualmente. Eu já cansei de ouvir pessoas sair da igreja dizendo: hoje o pastor estava brabo, porque eles entendem isso como a voz do pastor. Algumas pessoas pensam assim: o pastor deve ficar em casa pensando: hoje com quem será que ele vai brigar hoje? Ele vai preparar uma mensagem hoje só para brigar com o João, com a Maria, com o Antônio, com o Pedro. Porque as pessoas têm a incapacidade de reconhecer a pregação da palavra como a voz de Deus. Por isso, muitas pessoas, Alessandro, saem da igreja e a palavra de Deus não tem efeito nenhum na sua vida. Porque elas recusaram ou foram incapazes de ouvir aquilo como a voz de Deus. Quarto o que mesmo? Quarta evidência do crescimento espiritual. Qual é a quarta evidência do crescimento espiritual? Estabilidade. Salmos 92, versículo 12 e 13. Salmos 92, 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Sabe o que é isso? Estabilidade. Aqueles que estão progredindo espiritualmente na vida, geralmente, estão enraizados e firmados em Deus. Nós precisamos entender isso.
Estabilidade significa estabilidade significa a capacidade de não se deixar abalar. Algo estável é algo que se sustenta. Algo estável, uma árvore bem enraizada, ela suporta os maiores ventos. Ela suporta as maiores tempestades. Então preste atenção, o crente que está crescendo, porque o crescimento espiritual é uma constância, você nunca vai chegar a uma estatura que pronto, você não precisa crescer mais. O crente que está crescendo, está cada vez mais sabendo lidar com os problemas. Alguém já disse que crente tem que sempre contar um problema novo. Crente que volta toda vez contando o mesmo problema, está passando pelo mesmo problema exatamente porque ainda não aprendeu com a fase anterior e ele precisa voltar. Não é assim na escola? Era, né? Eu sou do tempo do repeti o ano. Eu repeti o ano pra caramba. Eu era da turma do fundão, né? Belo exemplo, né? Não sigam. Ainda bem que as crianças não estão aqui. Mas hoje não reprova. Hoje. Mas antes você ficava em recuperação. E se você não passasse na recuperação, ano que vem você voltava para repetir a série. Aqui a grande maioria dessa época. Grande maioria. Velho igual eu. Né? Outros não. São mais novinhos. Mas olha só. Então você volta a repetir o ano, por quê? Porque aquela lição que você aprendeu durante todo aquele ano, você não tirou proveito. Você não soube aproveitar aquela lição, então você vai ter que voltar o ano que vem. Aí você já está desse tamanho, no meio da gurizada desse tamanho, que você foi ficando. Né? Então na vida é assim, crente tem que ter problema novo, crente que está a vida inteira contando o mesmo problema, eu não consigo vencer, aí caí de novo, caiu aonde? No mesmo buraco. Pô, mas você não sabe que esse buraco está aí, caramba. Estou fraco, mas o que está te enfraquecendo? Aquele mesmo problema. Entenda isso. Estabilidade é isso. É a capacidade de estar firme. Tem um problema novo, mas ele está mais forte, mais resiliente, né? Essa palavra, resiliente, né? As palavras da moda. Mas ele está mais firme, ele está mais enraizado. O crente, quanto mais tempo ele cresce para cima, ou melhor, o crescimento externo, o crescimento visível do crente se dá exatamente pelo crescimento que ninguém vê. Nós mandamos cortar esses 7 copas. Quem aqui, 7 copas é o que mais tem nesse corumbá. Mas nós não temos noção do tamanho da raiz para sustentar um trem daqueles. Você acha que é uma raizinha pequena? Não, essa raiz vai longe para poder sustentar aquilo ali. Então, quando você vê crente bonsai, é porque a raiz dele é desse tamanho assim, ó. Nada de raiz. Quando você começa a ver um crente coqueiro, ó, crescendo, pode ter certeza que ele está se enraizando, porque só se sustenta grande quem tem raízes profundas. Você consegue entender isso? A quarta evidência do crescimento espiritual é a estabilidade. Quando você é estável, você não é levado pelas tempestades da vida. Então responda, até que ponto você é estável? Entenda que uma planta que se move de um lugar para outro não pode crescer adequadamente. Se você planta, daqui a pouco você vai, não cresceu, vai lá e tira, vai plantar em outro lugar. Não espera o tempo, vai lá e fica mudando de lugar. Eu quero te dizer que não espere que essa planta vá amadurecer. Você precisa se enraizar em Cristo Jesus. É hora de permanecer e estar verdadeiramente enraizado em Cristo. É necessário que você esteja plantado na casa de Deus. É necessário que você esteja plantado em Cristo.
Não permita que nada nem ninguém te tire o afaste do seu lugar. Você dá muito fruto quando você permanece. Você dá muito fruto quando você permanece. É hora de você lançar as tuas raízes para baixo, para que essa árvore comece a crescer, para que você comece a se desenvolver, para que você comece a dar muitos frutos. O verdadeiro progresso espiritual ajuda você a permanecer estável e forte. Preste atenção, volta lá e eu estou encerrando. 4 evidências de crescimento espiritual. Se você não esquecer tudo que eu disse, vai lá no YouTube da igreja e ouve a pregação de novo, ouve a mensagem de novo, manda para alguém, ouve, vai lá. 4 evidências de crescimento espiritual. Primeira evidência, mudança. Se você não está mudando, você não está crescendo. Segunda evidência, frutificação. Quando você cresce, você dá fruto. É natural. O fruto vem de forma natural. Acontece. Terceira evidência, a capacidade de ouvir a Deus. Você sai dizendo, eu tenho certeza. Eu conheço a voz de Deus. E é Deus que está me levando para essa nova estação na minha vida. Para esse novo tempo da minha vida. E a quarta é a estabilidade. É quando você olha e diz, rapaz do céu, não é que eu estou suportando as pancadas da vida? Antigamente qualquer coisinha eu já me abatia. Eu não vou mais na igreja porque pisaram no meu pé. Eu não vou mais na igreja porque eu não fui domingo, ninguém me ligou. Mas você não ligou para ninguém também. Liga para alguém para dizer, olha, eu não fui na igreja domingo. Pode orar por mim? Não fui na igreja porque estou só dando uma satisfação, porque vai que eu morra e ninguém fica sabendo. Então, é isso. O crescimento espiritual é necessário. E não venha com essa. Saia daqui hoje com essa consciência de que você pode dizer que está crescendo. Mas se não houver evidências de crescimento, é só discurso. É só discurso. Eu tenho uma boa notícia. Ninguém impede uma criança saudável de crescer. Você pode sentar em cima da criança para ela não crescer, ela vai crescer. Não tem como. Gente, desculpa quem usa esses termos, tá? Mas eu acho uma besteira quando o povo põe, vai com calma, tempo. Não vai não. É natural que a coisa aconteça. Imagina, vai com calma, tempo. Vai com calma, tempo, que as crianças estão crescendo. Oxe, não tem como ir com calma, tem que crescer mesmo. Tem mais é que crescer. Vai com calma, tempo. Nós não queremos impedir um processo natural. Esse é o processo natural. O dia ainda tem 24 horas, o minuto ainda tem 60 segundos, a hora ainda tem 60 minutos, a semana ainda tem 7 dias. A coisa acontece exatamente. Imagina, vai com calma, tempo. Não, deixa o tempo acontecer. Sabe quem diz isso? Quem não aproveita o tempo. Quem não aproveita o tempo está pedindo, vai com calma, tempo, porque ele quer recuperar o tempo que ele já passou e ele não aproveitou. Aproveite. Deixa eu te dizer, vai chegar um dia que a gente vai ter que dar conta da nossa vida para Deus. E nesse dia, olha gente, eu já cansei de ouvir gente no leito de morte, e eu não estou aqui para assustar ninguém não, no leito de morte dizendo, como eu queria mais um dia de vida, para fazer o que eu não fiz. Eu já fui orar por pessoas doentes, que diziam assim, pastor, ora para eu ficar bom, para eu poder trabalhar para Jesus. Nunca trabalhou, nunca fez nada na igreja, nunca serviu, mas na hora que o calo apertou, a solução é, ora para eu ter a oportunidade. Eu oro, Senhor, recolhe. Não foi útil até agora, né? Deixa que a coisa, vai com calma, tempo. Agora eu digo, vai com pressa, tempo. Cresça espiritualmente, irmão. Se desenvolva, porque é isso que Deus quer, é isso que Deus espera,
É isso que Ele deseja para a minha e para a tua vida. A pior coisa que tem, André, quando as pessoas, passam-se os anos, as pessoas chegam para você e dizem, nossa, você não mudou nada. Pior coisa. Às vezes as pessoas querem ser agradáveis, né? Mas isso assusta. Porque sim, as pessoas têm que ver mudança. Elas têm que olhar e dizer, Éder, você não é aquele que a gente pulou muito carnaval junto? Aí você vai dizer, eu sou aquele que era. Mas você viu que eu já mudei? Agora eu já não pulo mais. Aquele cara que vocês viam de noitados não existe mais, mudei. E tenho vivido processos de mudança na minha vida. Tem coisa melhor. Pessoal, daqui a alguns anos a gente encontra as pessoas olharem e dizerem, nossa, mas você ainda fala aqueles mesmos palavrão que você falava quando tinha 15 anos. Não é ruim isso? As pessoas estão dizendo que você não mudou nada. Nossa, mas você ainda é desse jeito? Nossa, quando é que você vai mudar? Tem coisa pior do que isso. Mas eu quero te dizer que você não precisa fazer força para mudar. Não, pastor, agora eu vou mudar. Não, você não precisa fazer força para mudar. Você não precisa fazer força para frutificar, para ouvir a Deus, criar intimidade, capacidade de ouvir a Deus, para ser uma pessoa estável. Você não precisa fazer força para isso. Você só precisa tomar uma decisão. A decisão de permanecer em Cristo. A decisão de buscar mais a Deus. De depender mais de Deus. De se dispor mais para Deus. Porque mudanças não são de fora para dentro. São de dentro para fora. Feche seus olhos.